Ora viva, muito boa noite, telespectador do canal Home Live TV. Meu nome é Soares Domingos e é um enorme prazer voltar aqui para mais uma edição do nosso e vosso programa Simpósio Podcast. Hoje é domingo, dia 11 de janeiro, é o 11º dia do ano 2026. E como é natural, hoje é mais um dia da análise e abordagem de um tema atual e atuante. Vamos falar sobre a juventude angolana e a saúde mental. Afinal, qual é o nível de interesse da juventude angolana por esta temática? Temos aqui em estúdio a nossa querida doutora Berta Félix, ela que é psicóloga e que vai falar para nós em pouco mais de 1h30 sobre este assunto que, como disse, é um tema atual e atuante. Assim sendo, eu vou dirigir-me à nossa doutora. Doutora, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Soares, muito obrigada pelo convite. De nada, doutora, nós é que agradecemos desde já por ter aceito o nosso convite e é um enorme prazer sempre tê-la aqui. Já faz um tempinho desde a primeira vez e hoje volta nas vestes de psicólogas novamente. Novamente, ok. Bom, como disse, nós vamos aqui abordar a juventude angolana e a saúde mental. Vamos saber qual o nível de interesse, se calhar qual o estado psicoemocional dos jovens angolanos. E você é meu convidado para nos acompanhar nesta incursão em torno deste tema. Saber o que é saúde mental, saber como está então também a saúde mental da juventude em Angola, é o que nos traz aqui hoje para então fazermos acontecer este programa. E como devem saber, este programa só acontece porque você está do outro lado e você precisa efetivamente dar aquele like aqui no botão do like para que o algoritmo do Facebook dê relevância à nossa transmissão. Deixa nos comentários e faça-me saber que você está do outro lado acompanhando a nossa transmissão para que nós aqui saibamos que você está daquele lado. Não vale ficar ali a acompanhar sem deixar aqui nos comentários o seu parecer, a sua inquietação, a sua contribuição. Por isso mesmo, vamos então avançar para aquilo que nos reúne aqui hoje. Doutora, mais uma vez, convidando já assim a sua primeira intervenção, eu gostava que se apresentasse um bocadinho mais lá em casa, afinal o pessoal precisa saber quem é quem. Eu não sou necessário, mas pronto, a doutora, as pessoas de certeza querem saber quem é a doutora Berta Félix. Doutora, é contigo, enquanto eu vou aqui chamando os nossos queridos seguidores no Facebook. Muito bem, boa noite, caros telespectadores, os internautas. Berta Félix é o meu nome, psicóloga clínica, palestrante, atualmente trabalhando de vez em quando convidada aqui no podcast Home Live TV. E eu estou aqui para partilhar um pouco daquilo que é o conhecimento a nível científico e não só. E espero que você esteja bem ligado aí, para colocar as tuas inquietações, que nós estamos aqui para ajudá-lo. Nós agradecemos, doutora Berta, sempre muito pragmática e muito prática nas suas intervenções. E você já sabe, lá em casa eu conto com o teu suporte para fazermos acontecer este programa que agrega sempre valor, este programa que acaba sempre por conseguir levar até você uma novidade, uma informação inédita sobre os mais variados pontos de vista. E hoje é quase que imprescindível falar da saúde mental e por isso mesmo vamos aqui por começar então saber o que é saúde mental. Eu acho que lá em casa você também está curioso. Doutora, quando estamos a falar de saúde mental, estamos a falar de quê exatamente? Muito bem. Quando estamos a falar de saúde mental, estamos a falar do estado de bem-estar físico, psicológico e emocional, que nos auxilia a ter
ou seja, a saber estar, sentir e se comportar diante das situações, né, do nosso dia a dia. Isso nós chamamos de saúde mental. Obrigado, doutora. Mais uma vez, deixa-me, faz favor, convidar os meus internautas, você que está aí do outro lado e que está a acompanhar o programa, não fique só com o programa e convide mais pessoas para que eventualmente outras pessoas possam juntar aqui a nossa transmissão. Nós estamos a falar sobre a juventude angolana e a saúde mental e, portanto, é muito importante para nós que você partilhe os links para que mais pessoas possam juntar a nossa transmissão. Até aqui, eu ainda não estou satisfeito com o número de telespectador aqui e por isso mesmo eu quero que mais pessoas venham cá. E é importante aqui salientar também que hoje, do ponto de vista futebolístico, há ali uma grande partida de futebol, mas daqui a pouco, o famoso El Clássico. Então venha depressa, vamos aqui fazer acontecer o nosso programa, porque mais daqui a pouco todos os caminhos ficarão com certeza ligados à TV para acompanharmos aquele grande jogo que pode de alguma forma ou de outra desencadear um mal-estar mental. Então você vem aqui assistir primeiro o programa e com certeza que saberá como lidar com a derrota mais tarde. A doutora Berta garantiu-me que trará dicas viáveis que poderão fazer com que vocês, independentemente de perderem jogos ou não mais tarde, vocês estarão muito bem, vão gerindo e saberão efetivamente como lidar com a pressão do amigo, porque normalmente nesse jogo há muita, mas muita emoção envolvida. Doutora, qual é a relação entre a psicologia, a psicanálise e o que é que elas têm a ver com a saúde mental? Eu gostava aqui que a doutora, assim já, de forma muito breve, se calhar, pudesse lançar aqui o diferencial entre esses conceitos. São todos filhos da psicologia, são coisas diferentes, há muita gente que faz essa questão. E é quando da elaboração desse tema, no grupo houve alguém que colocou essa questão, então nós decidimos aqui trazer também, para que a doutora pudesse então nos dar uma resposta e nos ajudar a perceber melhor esse conceito. Muito bem. Uma vez que a psicologia estuda o estado mental, as emoções, o comportamento das pessoas, a psicanálise é uma área que está dentro da psicologia que ajuda no estudo da mente, ou seja, no estudo do inconsciente. Ela é usada em psicoterapia por psicólogos. Consigo fazer essa distinção? E como é que ela age, né, na saúde mental? Obviamente, se estamos a tentar buscar aquilo que é o equilíbrio emocional, o bem-estar psicológico de uma pessoa, dentro de uma psicoterapia nós vamos usar a abordagem psicanalítica para então rebuscar, né, naquilo que é o inconsciente. Por exemplo, uma pessoa que tem um trauma, está a viver algum problema, que está a criar algum desconforto emocional. O psicoterapeuta, no caso o psicólogo, quando tiver a ajudar essa pessoa, pode usar a abordagem psicanalítica para então agir ou atuar buscando ou rebuscando aquelas memórias que estão remotas no inconsciente da pessoa. É aí onde entra a psicanálise para ajudar. Ok. Então, deixa eu ver, a psicanálise acaba por ser aquela parte da psicologia que vai mais para situações profundas, lá no inconsciente. Exatamente. Okay, da pessoa. A psicologia é mais para o consciente. A psicologia é para o consciente, comportamento, emoções. Ok. É mais para o consciente. Nós agradecemos o esclarecimento, doutora. E a doutora, ao falar aqui da saúde mental, por exemplo, na construção que fez sobre saúde mental, o conceito, ficou-me aqui uma pequena pulguezinha na orelha, diga-se de passagem, quando disse que é um completo bem-estar, que envolve físico também. Então, quando estamos a falar de saúde mental, não é restringido apenas àquilo que acontece no cérebro. O físico também é uma parte. O físico também, nós quando estamos a dar uma resposta de um comportamento, o nosso corpo também está envolvido. No fundo é tudo um processo mental. É um processo, está interligado. Ok. Né? Lá em casa vocês sabiam dessa? Isso para mim só a novidade. Perdoem-me a ignorância, né? Eu nunca me ocorreu, por exemplo, que a boa condição do corpo é também um processo mental por si só.
Então, olha, começa aqui a ter já os insights, né? Se tu estás bem fisicamente, tu estás bem mentalmente. Okay. Estão interligados. Mas agora, nem sempre o estar bem fisicamente é estar bem mentalmente. Nem sempre. Ok. Uau, interessante. Bom, nós estamos a falar sobre a juventude angolana e a saúde mental, no caso. Doutora, como é que avalia a postura dos jovens angolanos face a essa temática? Acha que já há um interesse por parte da juventude angolana em saber mais sobre a saúde mental e se calhar sobre a psicologia? Como é que as pessoas olham para a psicologia? Infelizmente ainda não estamos num número considerável. Ok. Ainda há muita juventude que acredita que psicólogos é para malucos. Ok. Ainda é esse tabu. Okay. Ainda é esse tabu que acaba inibindo a busca por ajuda psicológica, o que é prejudicial, porque todos nós precisamos. Todos nós precisamos de um psicólogo? Precisamos, sim. Mas precisamos, isso não seria necessariamente assumir-nos como... Não. Como alguém com insuficiência de alguma coisa? Não. Mas em que circunstâncias devemos buscar a ajuda do psicólogo? Quando sentimos um desconforto emocional, até às vezes para direcionar sobre alguma ideia, um foco, a pessoa tem uma meta, tem um objetivo, não sabe que caminho percorrer, aquilo vai criando desconforto, não está conseguindo dormir, não sabe que decisão tomar, e tudo mais, vai desencadear a ansiedade. Está aí o psicólogo para ajudar a direcionar. Não é só porque está maluco, não é só porque a mente não está a funcionar direito, não. Okay. Às vezes mesmo para um desabafo, uma conversa, um direcionamento praticamente. Okay. Doutora, quais são os tipos de doenças mentais mais frequentes na população jovem de Angola? Uma vez que estamos a falar já dessas manifestações que afetam a própria juventude, quais seriam então as manifestações de doenças, ou melhor, quais seriam as doenças mentais mais comuns, mais frequentes na população jovem de Angola? Angolana. Os transtornos mais frequentes é ansiedade, estresse, depressão. Esses são os mais frequentes, mais comuns na população angolana. Mas a doutora, e de acordo com a sua experiência, o que é que acha que está na base desse denominador? O estresse, a ansiedade e depressão parece que é um problema muito comum nos nossos dias. O que é que a doutora acha? Qual é o diagnóstico que faz da nossa realidade e o que é que, na sua visão, tem desencadeado esses indicadores elevados de estresse na juventude angolana, por exemplo? Não há um único fator. Há muitos fatores que estão em torno desse estresse, dessa ansiedade, dessa depressão. Por exemplo, a pressão social como tal. Okay. A busca por um emprego. Há muita juventude fora do sistema de trabalho, sistema de ensino. Aquela pressão social em querer se manter. Uma economia mais ou menos estável, ter condições mínimas, aquela correria sobre o status social, querer se posicionar no teu grupo social, querer dizer que também eu estou aqui, estou presente, querer marcar lugar, marcar presença, tudo isso, quando não acontece como a pessoa espera e se não há equilíbrio emocional, acaba desencadeando estresse, ansiedade e, consequentemente, uma depressão. Opa, que mal. Bom, eu vou ficar deprimido se vocês não partilharem os likes, tá? Eu tenho que fazer uma promessa saudável, atenção. Deprimido no sentido de que eu vou ficar com reservas. Porque num passado não muito distante tivemos aqui uma relação muito boa e eu quero que vocês continuem assim, dando aquele suporte necessário. E você que está daquele lado, deixa nos comentários, faça-me saber que você está ali daquele lado. Estamos a falar sobre a juventude angolana e a saúde mental. É um tema muito atual e atuante e nós precisamos que você daquele lado esteja consciente do quão importante é a necessidade de se falar deste assunto e se calhar de procurar também um psicólogo. Doutora Berta Félix é nossa convidada e ela é entendida na matéria, está justamente aqui para nos ajudar a percebermos quais as nuances desses processos que chamamos então de doença mental. A doutora falou-nos aqui a bocado do stress e eu gostava de perguntar à doutora o que é, se calhar, o que motiva a ansiedade. Será que são fatores que acabam desencadeando essas três situações?
ou para cada uma dessas doenças há um fator específico? Por exemplo, para o stress, a doutora disse que o fenómeno de pressão social pode muitas vezes acabar gerando stress. Será que é um outro fator que pode potencializar de alguma forma a depressão e a ansiedade? Alguns sinais e sintomas quanto à depressão e à ansiedade estão parecidos, mas é a necessidade do especialista para poder diferenciar. Por quê? Toda pessoa que desenvolve uma depressão começou com uma ansiedade. Ou seja, a depressão nasce depois da ansiedade. Certo. Primeiro vem a ansiedade. Vem de uma ansiedade, aquela ansiedade em querer ver resolvida alguma questão. A pessoa está naquela correria, tenta aqui, tenta ali, não consegue resolver. E como vê que não está a ter resultado, pode desencadear uma depressão. Opa, que mal. Primeiro vem a ansiedade, que é, no fundo, uma necessidade, um desejo por alguma coisa. Por alguma coisa. Que queremos realização já. De alguma coisa. Há alguma relação entre a ansiedade e imediatismo, doutora? Não são coisas distintas, não tem nada a ver? São distintas e não, ao mesmo tempo. Ok. Imediatismo tende aquela, querer alguma coisa. Passa a ser uma ansiedade quando você está muito focado. Ok. Não é? Porque imediatismo, eu posso querer algo hoje e tenho condições de fazer. Não preciso desenvolver uma ansiedade. Ok. Mas se eu não tiver capacidade de resolver aquela questão, posso desencadear uma ansiedade. Então, no fundo, o imediatismo pode ser um fator desencadeador da ansiedade. Nem sempre ela vai desencadear a ansiedade, certo? A OMS define saúde mental como um estado de bem-estar que permite ao indivíduo usar suas habilidades, lidar com o estresse, ser produtivo e contribuir com a comunidade, sendo mais que a ausência de doenças mentais, nesse caso envolvendo fatores biológicos, psicológicos e social. É possível a pessoa, por exemplo, nascer com problemas de depressão, doutora? É possível, parece estranho. O problema da depressão pode ser hereditário? Sim, pode. Ok. Por exemplo, a nível da psicologia temos uma disciplina que é denominada Psicologia do Desenvolvimento. Essa disciplina ela explica o ser humano desde a fecundação até a velhice. As etapas, as fases. E ela explica que se essa criança ou o feto for gerado de um casal, por exemplo, que teve uma depressão, há muitos riscos dessa criança desencadear uma depressão ao nascimento. No momento de gerar essa criança, como é que estava o estado emocional dos pais? Ok. Isso também conta? Conta. Não parece, mas conta. Então, no fundo, no momento, nesse caso, no momento do envolvimento entre o casal... Sim, porque é ali que acontece o ato, né? Aquela troca. A fecundação e tudo mais. Se um dos ou ambos já passaram por um processo de depressão e não houve a cura total, ou seja, começou o tratamento, parou pelo caminho e tudo mais, ainda tem sequelas, pode sim, essa criança é uma potencial depressiva futura. Doutora, isso faz-me aqui pensar numa coisa interessante, e sobretudo porque há muitos relatos hoje, sobretudo no que diz respeito à violência sexual. E imagina uma gravidez que resulta de uma violência sexual. Certo. Essa criança está propensa também a desenvolver um problema, se calhar, de depressão, em função do estado anímico da mãe para com aquela criança. Sim, em função do estado anímico da mãe para com a criança. Porque o feto está inteiramente ligado à mãe. As emoções são transmitidas ao feto. Então é necessário que quando a mulher está gestante, no estado de gestação, tem que ter equilíbrio emocional, tem que fazer uma manutenção do seu estado emocional para não afetar o bebê. Maravilha, para não afetar a nossa transmissão, nós continuamos aqui, nós queremos que você, mais uma vez, dê um soco no like, partilhe os links para que mais pessoas se possam juntar aqui à nossa transmissão. Nós estamos a falar da juventude angolana e a saúde mental. É um tema que está muito bom para ser conversado, é um tema que precisa de todos vocês para eventualmente estarmos aqui e partilharmos então conhecimento.
Já sabe, doutora Berta Félix é minha convidada, ela aqui é psicóloga e está aqui a falar-nos então sobre a saúde mental e a juventude, no caso angolana. Bem, doutora, nós avançamos. Existem transtornos que podem ser considerados mais graves do que os outros? Por exemplo, falou aí da depressão, falou da ansiedade e falou também do stress. Nós podemos aqui elencar alguns como mais grave que os outros? Podemos, sim. Podemos? Existem, sim. Como esquizofrenia, o transtorno depressivo maior, podem ser considerados como os transtornos mais graves. Mas atenção, não significa que os outros não são importantes ou não merecem atenção. Merecem sim. Mas esses são considerados mais graves porque há maior risco de tentativa de suicídio. Ok. Mas a tentativa de suicídio é também uma forma de doença mental? É um adoecimento mental. Ok. Então, uma pessoa que está com a sua sã consciência, está tudo bem, vai tentar se matar por quê? Ok. No caso, a doença que pode desencadear esse desejo, essa necessidade de matar-se é depressão. Depressão, ansiedade, pode. Então a depressão acaba por ser assim aquela das mais graves? A depressão tem a grave, a moderada e a mais baixa, a leve no caso. Ok. Então tem níveis. Ok. Mas aqui a mais grave é a depressão, que é considerada a depressão maior. Essa aí está já no pico, assim. Doutora, e vamos agora aqui rapidamente dar uma vista de olhos no nosso Facebook. Há lá um conjunto de questões que eu vejo que foram levantadas pelos nossos telespectadores e eventualmente devemos ler algumas e se calhar porque os telespectadores estão ávidos para verem respondida estas questões. José Bumba está ali conosco, nosso colega, muito obrigado pelo carinho da tua audiência já agora. Também está conosco a prezada Maria Alexandrina, muito obrigada também pelo carinho da tua audiência. Líderes estão ali sempre a dar aquele suporte necessário. Este pessoal maravilhoso da Home Live, sede estúdio, nós estamos aqui a contar com o vosso suporte para efetivamente fazermos acontecer o nosso programa. Doutora Berta, o José quer saber como podemos vencer uma ansiedade. Se calhar podemos vencer a ansiedade, eu não sei se podemos. Doutora, por favor, é possível vencer a ansiedade? Se como podemos vencer? Ele quer aí algumas dicas. É possível sim, partindo do pressuposto como é que foi desenvolvida a mesma ansiedade, né? Na verdade, ele precisa saber ter equilíbrio emocional para poder vencer a ansiedade. E como fazer isso? Vai procurar uma ajuda especializada. Está aí o psicólogo especialista em poder lhe ajudar com isso. Através de uma psicoterapia, se houver necessidade da administração de alguma medicação, está aí a equipe multidisciplinar junto com o psiquiatra para então administrar uma medicação e voltar àquilo que é o equilíbrio a nível emocional e combater a ansiedade. Obrigado, doutora Berta. José, eu espero que a sua questão tenha sido efetivamente respondida. Vamos avançar. E o José, mais uma vez, deixo aqui uma questão. Como controlar os pensamentos excessivos? Será que o excesso de depressão social pode desencadear depressão? Pode. Pode sim, senhora. Pode sim, senhora. Como José pode controlar os pensamentos excessivos? José está a pensar em quê? Claro, essa pergunta pode não ser o caso dele. Como controlar? Há necessidade de fazer um treino de equilíbrio emocional, né? A necessidade disso. Uma pessoa com equilíbrio emocional num bom nível consegue manter o controle, consegue manter o autodomínio e, consequentemente, né, a ansiedade. Doutora, e como é que nós podemos, então, se calhar existe aí um conjunto de dicas, mas acho que é melhor nós deixarmos isso para mais daqui a pouco. Nós vamos ainda seguir aqui as questões dentro da nossa primeira parte, do nosso roteiro, porque eu acredito que essas questões estão muito relacionadas com aquilo que é a segunda parte do nosso roteiro, que por acaso nós vamos lá chegar mais daqui a pouco. Assim sendo, eu vou a seguir colocar uma outra questão à doutora, que tem que ver com o nosso roteiro.
e ela está relacionada com o seguinte. Doutora, estudos revelam, ou melhor, quão propensos estão os jovens dos nossos dias em ter problemas mentais. Atendendo o contexto socioeconómico em que estamos inseridos, qual é a propensão, né, quão propensos estão esses jovens hoje em aderir ou em adquirir essas doenças de forma mental? Olha, estão muito propensos e muito vulneráveis por conta da correria. Para começar, a sociedade está muito corrida. E os jovens estão assim com uma ânsia de querer conseguir as coisas. Até certo ponto é normal, mas passa a ser anormal quando essa vontade de conseguir as coisas já evolui para um estado muito ansioso em que já não se vê esperar pelo momento certo, aí a pessoa quer a todo custo, não importa como, faz de forma errada se possível para conseguir as coisas. Então isso deixa os jovens muito propensos a desenvolver problemas psicológicos. Ok. Doutora, a pergunta a seguir está relacionada justamente com essa propensão inerente à juventude em função do ambiente em que estamos inseridos. Hoje por hoje parece que a juventude vive uma realidade quase que completamente virtual e o excesso de comparação, né, acaba também por ser um dos fatores que se calhar poderia de alguma forma ou de outra influenciar este problema de saúde mental. Quão propensos estão as pessoas que estão constantemente nas redes sociais em adquirir se calhar estes problemas de saúde mental? Porque hoje nas redes sociais parece que é casa, as pessoas vivem constantemente nas redes sociais e a depender da natureza de conteúdo que observam, essas pessoas podem acabar a cair na comparação, né? Como é que essas pessoas poderiam se calhar munir-se de recursos para evitar que caiam nessa problemática de desenvolver saúdes, ou melhor, doenças de forma mental, doutora? As redes sociais, como elas podem influenciar nesse processo de adquirir então estes problemas de saúde mentais? Olha, as redes sociais, ela não é o mal de todos. Quando bem utilizada, gera até uma produção enorme, quer a nível econômico, quer a nível emocional e tudo mais. Só que infelizmente tem sido utilizada de forma muito incorreta. A pessoa na rede social, ou seja, quem tem um telefone, aí cria um mundo só para ele. A rede social, na verdade, eu acredito que foi criada para nos facilitar a comunicar com as outras pessoas do outro lado do mundo. Mas hoje, as pessoas estão afastadas do que estão mais próximo. Era para nos ligar com o que está do outro lado do mundo, mas infelizmente acaba nos afastando do que está mais próximo de nós. Uma pessoa com o telefone na mão passa horas e horas nas redes sociais, perde a interação, a capacidade de interagir com os outros, perde a capacidade de ter autocrítica, o pensamento crítico, de desenvolver habilidades psicológica, acadêmica. A pessoa perde tanto tempo com as redes sociais. Isso acaba afetando, não tem como não desenvolver, porque vai diminuir a tua capacidade de interação com o meio, com as pessoas que você está circulada. Isso não tem como ser saudável. Então está a ser usada de forma incorreta, infelizmente. Devia ser usada de uma forma mais produtiva, porque adquire conhecimento. Nós nas redes sociais podemos aprender muita coisa sobre a tecnologia, sobre o mundo lá fora, mas infelizmente tem sido usada de forma incorreta. Há mais nudez, há mais exposição de conteúdos que não agregam valores. Infelizmente está a adoecer a população. Opa, que mal! Bom, nós com certeza somos um antídoto para o teu problema e por isso que você pode manter-se aí desse lado. Nós estamos a falar sobre a juventude angolana e a saúde mental. Evidentemente que estamos agora a falar de um fenómeno que a todos nos é inerente. Estamos aqui a tentar correlacionar as redes sociais
com este fenómeno, com este processo mental que nós estamos a chamar de saúde mental. Então, você que está aí do outro lado, partilhe o link para que mais pessoas possam se juntar aqui à nossa transmissão e eventualmente possam também estar por dentro de como devem usar as redes sociais para então evitar cair, se calhar, na baila da depressão, cair em estresse, não é? E também a ansiedade, que são aqui problemas de fórum mental que a doutora teve o gosto de explicar e também explanar. Você que está do outro lado, com certeza deverá agora estar um bocadinho bem mais lúcido com relação às informações que têm a ver com a saúde mental e também a juventude em Angola. Doutora, hoje por hoje há uma tendência quase que obrigatória nas redes sociais, que tem a ver com o fenómeno imitação. Parece que o tanto que as pessoas produzem nas redes sociais, todo mundo tem um estilo de vida magnífico, tem um estilo de vida exatamente, não é? E prontos, em função desse conteúdo que nós acabamos tendo e vendo, não é? Acabamos por desenvolver uma pressão inconsciente em nós mesmos, se calhar para atingir esse estilo de vida. Há um nome em psicologia para isso, ou isso também pode ser considerado pressão social? Também é pressão social, isso afeta a autoestima da pessoa. Então, quando a pessoa precisa necessidade de aprovação para ser aceito no meio em que está inserido, aí a pessoa sente a necessidade de fazer igual aos outros. Tá na moda a tendência blusa vermelha, eu não tenho blusa vermelha, eu tenho que ter a blusa vermelha, senão no meio eu não vou ser vista. Então é aquela necessidade, a pessoa sente a necessidade de imitar, o que acaba adoecendo psicologicamente, porque não necessariamente eu tenho que colocar a blusa vermelha para estar aí naquele meio, até porque é de diferença que o mundo é feito. Certo. E as pessoas precisam se aceitar como elas são. Eu não preciso ser igual à minha amiga para ela ser minha amiga. Nós temos que ter a capacidade emocional de saber nos posicionar. Isso nós chamamos de autocuidado. Autocuidado é saber reconhecer as suas emoções, saber expressá-las no momento certo, com as pessoas certas, para não ter o adoecimento mental. Obrigado, doutora. Doutora, estudos recentes revelam que há uma tendência muito crescente de doenças mentais um pouco por todo o mundo. Estamos aqui já a abrir os horizontes, né? Saindo um bocadinho da caixa, porque afinal o nosso tema é sobre a juventude angolana, mas parece que há indicadores um pouco por todo o mundo que dão conta de que as doenças mentais estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, na realidade de vários países a nível do mundo. Segundo a leitura que faz, o que é que deve estar na origem desse crescimento, doutora? Não há um único fator. Não existe um único fator, porque há fatores ambientais, familiar, social, econômico. Está tudo aí, eles unem-se para criar esse desconforto a nível emocional da pessoa. E quando a pessoa não tem equilíbrio emocional, acaba adoecendo. Então não vamos aqui apontar por um único fator, dizer não é por conta disso que a população tem estado depressiva ou ansiosa. Há um conjunto de fatores. O que nós devemos fazer é procurar ter equilíbrio emocional, velar pela nossa saúde mental para poder saber lidar com essas questões sem nos causar sofrimento, ou se causar sofrimento, nós temos forma de como resolver e acabar com esse sofrimento. Obrigado, doutora. Doutora, a próxima questão tem a ver com quais os sintomas ou sinais que indicam um problema de saúde mental. Como é que nós podemos identificar numa pessoa um possível problema mental? Isolamento, tristeza profunda, apatia. Esses são indicadores de que essa pessoa está com algum sofrimento psicológico. Doutora, quando a doutora disse isolamento, eu comecei a pensar e parece que todo mundo que eu conheço hoje anda isolado. Infelizmente, há muito. Isso pode significar que estamos todos com problemas. Ou estamos a desenvolver pelo menos problemas mentais. O isolamento acontece, ou seja, o recolher da pessoa acontece por vários
vários motivos ou várias ocasiões. Há quem se recolhe porque está aí a criar planos do que fazer, qual é o próximo passo, está a refletir sobre a vida e tudo mais. Esse é um modo. Mas há quem se recolhe porque não quer mesmo conversar com ninguém, não quer saber de nada, está nem aí para o mundo, que se dane todo mundo, não tá. Esse precisa de mais atenção, porque isso pode desencadear uma depressão. Então, como é que estamos aqui, pessoas que podemos interagir, trocar ideias, e você só quer ficar isolado? Isso já é uma chamada de atenção. É preciso prestar muita atenção, porque essa pessoa pode estar passando com alguma pressão psicológica e a nossa ajuda servirá de grande. Ainda sobre se isolar, por que é que você quer se isolar se podes convidar os outros para estarem aqui conosco nessa transmissão? Ok? Vá lá, partilhe os links e vamos permitir que outros entrem também aqui nessa transmissão para que juntos possamos então conseguir levar conhecimento de qualidade a você e a outros que eventualmente se poderão juntar se você partilhar os links. Partilhe os links o quanto puder. O botão não tem limite, então tu podes partilhar de forma ilimitada, essa é a boa notícia. E também pode deixar aqui nos comentários o seu parecer, a sua inquietação e eventualmente a tua presença. Assine aqui a lista de presença, faça-me saber que tu estás aí do outro lado. Estamos a falar sobre a juventude angolana e a saúde mental. Minha convidada é a doutora Berta Félix. Doutora Berta, qual é a diferença entre psicólogo, psiquiatra, psicanalista e psicoterapeuta? É uma pergunta que um telespectador fez e por acaso nós temos aqui no nosso roteiro também. Então, telespectador, eu espero que estejas aí, estamos agora a ler a tua questão. Muito bem. Diferença entre psicólogo, psiquiatra, psicanalista e psicoterapeuta. Psicólogo é o profissional formado em psicologia, dotado de ferramentas e conhecimentos que faz atendimentos psicológicos ou psicoterapias na prática clínica. O psiquiatra é o profissional formado em psicologia ou em medicina especializado em psiquiatria, que está aí para a administração de medicamentos. Entre o psicólogo e o psiquiatra, quem pode administrar medicamentos é apenas o psiquiatra. O psicólogo não está autorizado a prescrever. Ok. Psicanalista é a pessoa que é formada em psicologia ou em medicina especializada em psicanálise. Ok. Porque Aquela é um cena campo do inconsciente, né? É um campo da psicologia em que a pessoa vai se especializar para então a sua atuação. O psicanalista prescreve só se for formado em medicina. Ok. Tá? Psicoterapeuta é o psicólogo ou psiquiatra que atua fazendo as psicoterapias. Sim, senhora. Pegaram a visão lá em casa, eu pelo menos peguei um resumo rápido. Psicólogo é mais para conversa. Papo furado, tá a tratar não e tudo mais. Não, o papo furado é forma de dizer, tá? Tá bem. Boa. Agora, o psiquiatra é aquele que pode prescrever medicamentos, né, para você que está com alguma condição de saúde mental. Pois. Psicanalista é o ídolo dos fundos, tá? Ele trabalha com o inconsciente e que se for formado em psiquiatria também pode prescrever ou administrar algum medicamento, né? Alguma medicação. Poxa. O psicoterapeuta pode ser qualquer um deles, contanto que esteja a trabalhar com psicoterapia. Exato. Bom, eu peguei, muito obrigado, doutora Berta, está lá bem esclarecida a nossa questão. Você que não pegou já sabe, isso é live, mas ainda assim fica no ar, disponível até quando as redes sociais forem banidas do mundo. Então isso nunca vai sair da internet, você pode sempre achar a explicação para isso. Chegamos à segunda parte da nossa entrevista e então a primeira pergunta da nossa primeira parte tem que ver com como pode a rotina diária e o estilo de vida influenciar na nossa saúde mental. Doutor, imagina nós hoje, e eu acredito que essa pergunta anteriormente também já meio que foi feita,
né? Porque as dinâmicas da vida que nós temos podem também de alguma forma desencadear problemas com a nossa saúde mental. Pode. Nós temos uma rotina muito agitada em Luanda, Bastante. doutor. Em Luanda parece que todos somos ansiosos ou depressivos, né? Um pouquinho. Um pouquinho ansioso. Eu conheço um doutor que diz que o angolano por natureza tem um percante de paludismo. Se calhar todos nós também temos ali um indicadorzinho de ansiedade. Ou de estresse. Quando né? não controlada, E temos como é que sim. podemos fazer esse controle, doutor? Fazer uma visita ao psicólogo. Desse jeito Ter o país uma todo estava a visitar. psicoterapia. Desse jeito o país todo estava a visitar a doutora Só Berta. que infelizmente não querem visitar. Eu não sei porque o psicólogo não morde. Nós estamos aí para. Nós servimos de ponte, de equilíbrio entre a pessoa e o problema. Nós não somos uma espécie de adivinhas ou curandeiros, não. Nós trabalhamos com aquilo que a pessoa nos fornece. A psicoterapia obedece várias etapas. Nós primeiro fazemos uma entrevista clínica, nós chamamos de anamnese, aí nós vamos saber quem é a pessoa, o que é que ele está a inquietar, de que família vem, como é que foi o seu crescimento, o seu desenvolvimento, as queixas que lhe trazem ao consultório e tudo mais. Depois de nós coletar essas informações ou esses dados, nós vamos mergulhar, porque a avaliação psicológica deve ser feita de forma cuidada, não baseada em achismo. Olha, eu acho que tu estás com depressão. Não, não funciona assim. Há necessidade de mergulhar também naquilo que são os artigos científicos, como o DSM, o CID, que são os manuais que descrevem os problemas, os transtornos mentais. Então, nós não trabalhamos de forma assim, achismo, empírica. Há todo cuidado, há todo protocolo. Então, não tenham receio, venham ter conosco. Venham ter connosco, tá? Eu falo isso porque eu já fui ter. Eu já fui ter algumas vezes. A doutora Berta nem pôde me desmentir, estamos no ar. E é um bocadinho embaraçoso se ela me desmentir agora, mas pronto. Os psicólogos estão ali à vossa disposição. Já sabes, se tu precisares de alguma consulta, podes sempre entrar em contato com a Homelight TV. Nós vamos te fornecer o contato da doutora Berta. É uma profissional excelente e eu super recomendo, tá? Doutora, vamos avançar. Que emoções do ser humano, se vividas constantemente, podem desencadear um mal-estar? Por exemplo, o ser humano é caracterizado por várias emoções. A emoção do medo, a emoção de tristeza e tudo mais. Que emoções, né, se vividas constantemente, de forma regular, se calhar, podem desencadear algum tipo de transtorno mental? As emoções como estresse, exposição a conteúdos que te causam estresse, você é sempre aí lá até. Tipo Você já namoro, sabe que né? isso te Namoro causa à toa. estresse. Sabe que essa situação te cria estresse e tá aí sempre aí lá. Isso vai te desencadear, não tem como. Doutor, isso aplica também aos relacionamentos. Nós somos assim um kit. As emoções são geradas de várias formas, quer a nível profissional, pessoal, familiar, social. Está em todos os campos. Se nós não tivermos equilíbrio emocional, vou reiterar, se não tivermos equilíbrio emocional, nós não vamos conseguir se manter em nenhuma das áreas da nossa vida. Ok, doutor. Doutora, cai-me agora uma mensagem de um internauta e ele pergunta: senhor jornalista, boa noite. Eu gostava de saber se o AVC é uma forma de doença mental, acidente vascular cerebral. É uma doença mental? Afeta o neurodesenvolvimento, mas ela começa com a saúde física. Começa com a saúde física, que vai desenvolver a nível do cérebro. Direto ou indiretamente, é uma doença também que afeta o lado psicológico, porque o nosso cérebro comanda o nosso corpo. E nós, quando estamos a falar de psicologia, estamos a falar do nosso pensar, do nosso cérebro. Quando o nosso cérebro está afetado, o nosso corpo não responde. Então, quando acontece esse acidente cardiovascular, afeta alguma área da neurocognição da pessoa. Por isso é que vê que pessoas que ficam com sequelas na fala, Às vezes no braço e tudo mais. Então, está interligado. A nossa saúde física, a nossa saúde mental estão interligadas. Em resumo, pode-se dizer que sim.
Pode ser. Prezado, é isso, pode-se dizer que sim. Doutora, como a ausência da atividade física pode afetar o nosso emocional? Uma pessoa sedenta, né? O sedentarismo por excesso, e eu acho que eu, infelizmente, não sou exceção à regra. Há muito que eu não faço exercício, doutora. Isso pode afetar-nos? Bastante. Mente sã, corpo sã. Não tem como. Tá interligado. Aí a pessoa acha que não, só estou aí a transpirar, estou a correr. Estás a fazer descargas emocionais, estás a tirar o estresse, estás a tirar aquele cansaço que às vezes é gerado porque trabalhaste muito ou porque estás a passar um problema que você ainda não conseguiu resolver. Aquilo vai te cansar o corpo, vai sentir fadiga, vai... Isso é necessário. O que é bom? Sentir-se cansado e tudo mais ajuda? Não é bom. A pessoa tem que tirar o cansaço. E se fazê-lo também de forma de esporte, melhor ainda, não é? Estão interligados. Saúde mental, saúde física, casam. Isso nos leva à nossa próxima questão do Guteiro, que pergunta o que pode significar cansaço mesmo depois de ter dormido horas a fio. Doutor, esse cansaço das pessoas, que hoje é muito comum, há aqui muita gente, e aliás quando levantamos essa questão a nível do grupo, há muita gente que entendeu e identificou-se com a questão. Ou seja, ele durma horas a fio, mas infelizmente o cansaço nunca passa. Não me larga, ok. O que pode ser isso, doutora? É um indicador também de alguma saúde mental? Se calhar o cansaço é psicológico, o que é que pode ser? Sim e não. Há muitos fatores que estão em torno disso, como um sono de má qualidade. Se calhar você não dormiu em condições, no momento antes de dormir ficaste exposto ao celular ou ao computador horas e horas, isso também acaba prejudicando a qualidade do teu sono. Se calhar não bebeu água, está com sede. Não beber água também pode... Prejudica, você com sede não consegue dormir em condições, vai haver interrupções. Vai haver interrupções ao meio da madrugada, você ter aquele sono leve, está sempre a despertar, aqueles intervalos, isso pode provocar cansaço. Aí de repente você dia seguinte acorda, vai para o trabalho, estás mais esgotado que nunca. Não tiveste um sono de qualidade, nem sempre é porque estás com transtorno mental. Mas também pode ser desencadeado por algum transtorno mental. Aquelas pessoas que pensam excessivamente, está aí o pensamento a milhares, está sempre pensando, está sempre preocupado, está sempre com alguma questão por resolver e tudo mais, não vais conseguir dormir. E também pode ser desencadeado por uma questão de saúde, de uma patologia, uma diabetes, um câncer, alguma inquietação que está aí a te fazer não conseguir pegar no sono. Então há muitos fatores que estão em torno disso. Obrigado, doutor. Há muitos fatores que estão em torno desse cansaço, que de forma inconsciente deixa cansado. Você às vezes não jogou bola, não praticou exercício físico, dormiu horas a fio, mas ainda assim sente-se cansado. Então, mas aí a resposta, e se você está nessa condição, se calhar deveria consultar um psicólogo, sem aqui querer puxar a brasa para a sardinha da doutora, né? Podem vir, fiquem à vontade. Fiquem à vontade, não é? Vão, consultem o psicólogo, porque se calhar é algum sinal, é alguma alerta. Afinal, porque o corpo está sempre a dar sinais, não é, doutor? Dá. Nós às vezes é que ignoramos os sinais, mas ele está sempre aí a tentar dizer alguma coisa. O corpo está sempre a dizer alguma coisa. Nós é que não damos ouvido ao corpo. Eu acho que eu já vou te dar ouvido, tá, corpo? Eu vou te dar ouvido até porque esse cansaço nunca nos deixa. Pronto. Mas a rotina também às vezes contribui, né? Contribui. Começam a desconfiar de mim porque esse cansaço é uma coisa muito... Então, mas antes de apontar isto já como um transtorno mental, vá por esses processos todos que falamos, vai no médico, ver se não está aí o paludismo que é nosso já, né? Vai ver se não tem um paludismo, vai ver se há necessidade de praticar exercícios físicos. Se fizeste todo esse processo, vê que não, está persistente esse cansaço, está persistente e já está acompanhado de uma tristeza, já está acompanhado de uma apatia, já está aí indicadores de um possível transtorno a ser manifestado. Aí sim, já pode ir ao psicólogo. Pegamos a visão, doutora, você também lá em casa pega a visão para não pegar fetiche, como se costuma dizer na gíria.
às vezes não é o tio João que te está a perseguir, se calhar é mesmo só um problema mental, ou talvez então um sono que não é de qualidade, né? Certo. Então vá lá e certifique-se de ter acompanhado todos os procedimentos que foram aqui elencados para termos um sono de qualidade. Doutora, que impactos tem na nossa saúde mental, a exposição por longos períodos em telas, nesse caso telas de telemóveis, TVs e PCs? Como é que isso pode impactar de alguma forma a nossa saúde mental? Tem um impacto considerável a nível psicológico, porque pode estar exposto horas e horas à TV, quer seja assistindo noticiário, vendo um filme, ouvindo música, dependendo do conteúdo que tu estás para ir a ver, pode desencadear um medo, ansiedade, medo, por exemplo, excesso de notícias ruins, catástrofes naturais, ora porque guerra no sítio Y, aquelas notícias, tragédias, crises e tudo mais. Isso vai gerar um medo na pessoa, uma ansiedade de como é que está o mundo, como é que eu devo me posicionar, como é que está a minha vida, aí a pessoa fica a ter um monte de ideias, um monte de pensamento, e pode desencadear uma tristeza, desânimo. Essa pessoa pode se tornar uma pessoa pessimista, afetar o seu modo de ver sobre as coisas, e pode desencadear sintomas depressivos. A pessoa pode ter medo de estar inserido na sociedade por conta dos conteúdos que ele tem estado exposto. A dessensibilização emocional, a pessoa fica, de tanto ver guerra e luta, esse matou, aquele... já se torna uma pessoa assim insensível ao problema alheio, olha já se não tem nada a ver com ele. Então isso pode prejudicar de certa forma aquilo que é a empatia e a sensibilidade das pessoas quando estão expostos a conteúdos que não correspondem com a saúde mental dela. Obrigado, doutora. Doutora, estudos também revelam que esta é a geração mais isolada de todas, apesar das ferramentas de socialização que temos à disposição. Como se explica essa tendência quase natural para o isolamento dessa juventude? Nós falávamos a princípio que as redes sociais vieram para nos unir ou nos aproximar das pessoas que estão longe, no outro lado do planeta ou do mundo. Certo. Mas, infelizmente, nos afasta. Está a ter um efeito contrário. Está a ter um efeito contrário. Então, esse isolamento, a pessoa está aí, por exemplo, estamos na mesa, isso acontece nas famílias, no seio de amigos, na escola, em todos os lugares nós vemos mais pessoas focadas assim, no telemóvel, perdem a capacidade de interação. Muitos relacionamentos estão a estragar por conta disso, estão juntos, é o casal que deve criar planos, falar sobre a vida, como é que está o relacionamento, fazer uma manutenção no relacionamento, mas cada um está no telefone dele. Aí se busca o que, não sei, é só mesmo para fazer comentários desnecessários nas redes sociais, dar like nas postagens dos outros, e a tua vida acaba ficando paralisada. E depois vem aquela questão, não passou tanto tempo, não resolvi nada na minha vida, a idade está a avançar, eu estou parada no tempo e tudo mais. Vai desencadear doença mental, vai adoecer mentalmente, porque você não teve o autocuidado de fazer manutenção. Tem momentos próprios para usar o telemóvel e tem momentos que não é para usar. Principalmente se está perto das pessoas, está com família, até o momento da refeição, cada um está com o telefone na mão, nem de gostar em condições estamos. Há um monte de situações aí que devem ser revistas, porque infelizmente estamos mais isolados do que nunca. Infelizmente. Eu não quero estar isolado e por isso te convido mais uma vez, se estiver aí desse lado, partilhe o link para que não estejamos isolados. Por favor, vamos aí que reverter aquilo que é o verdadeiro sentido de redes sociais, porque afinal elas estão aqui para nos ajudar a socializarmos uns com os outros. Então partilhe os links para que mais pessoas se juntam à nossa transmissão. Doutora, quais são os fatores de risco para a saúde mental? Que fatores podem ser elencados como fatores de risco para adquirir problemas de saúde mental, por exemplo? Há muitos fatores. Há fatores familiares, como históricos, de patologias no foro mental.
Há fatores social, fatores econômicos, estresse, correria, demanda, a luta do status social por se manter ativo e vivo na sociedade. Há muitos fatores que estão aí que podem desencadear problemas mentais. Doutora, qual seria a principal explicação para uma sociedade, para uma juventude tão ansiosa e depressiva que como nós andamos a constatar na nossa realidade? Que explicação legitimaria a existência dessa quantidade de pessoas ansiosa e depressiva? Meu Deus. Existe alguma explicação possível para isso, doutora? Olha, uma não. Não tem uma. Nós falávamos que há um conjunto de fatores, vou repetir, está associado, eles estão interligados, eles se associam para causar sofrimento na pessoa. Os fatores econômicos, a busca por um emprego, aquela questão social, a aceitação no meio, os problemas familiares, abusos, violências, está tudo na base. Aí nós olhamos para a sociedade ou para a juventude e falamos, essa juventude está perdida. Mas espera aí, o que é que está a desenvolver isso na juventude? Então nós, em vez de atacar a juventude, nós temos que atacar a base, o problema, o que é que realmente está a passar. Será que se essa juventude tivesse devidamente encaminhada, um emprego, escola, saneamento básico, uma cesta básica em condições, aquele lar reestruturado, será que essa juventude estaria tão mal encaminhada conforme está? Então, antes de apontarmos para os resultados que são os problemas que levam-nos a dizer essa juventude está mal, nós temos aqui que procurar entender o porquê que eles chegaram a esse nível. Onde é que começou? Onde é que houve a falha? Como é que podemos melhorar? O que é que deve ser resgatado? E aí nós vamos conseguir resolver o problema. Doutora, o que precisa ser feito, né, por parte da juventude para evitarmos transtornos mentais como ansiedade e depressão? Que conduta comportamental é que temos que evitar para não cairmos, por exemplo, em depressão ou em ansiedade? Devemos evitar reprimir emoções e sentimentos. As pessoas têm dificuldade de expressar o que sentem. Aí ela afoga, quer, não fala, gosta, não fala, sente, não fala. Aquilo vai enchendo, quando explodir, já sabe, vai ao pico de uma depressão, uma ansiedade e tudo mais. Também evitar isolamento social. Tá perto das pessoas, partilha, bota para fora, as pessoas têm que conhecer o que é que você acha, qual é a tua opinião sobre as coisas. Nós não devemos ter medo de dizer o que nós pensamos, claro, sem ferir sensibilidade, sem faltar ao respeito. Nós devemos exteriorizar aquilo que é o nosso pensamento. O nosso pensamento não é para ficar incutido em nós apenas, é para nós falar para o mundo, falar para as pessoas, olha, eu acredito nisso por conta daquilo, a minha teoria é esta. Não significa que todo mundo vai aceitar, mas haverá quem vai respeitar o teu posicionamento, a tua linha de pensamento. E evita a privação de sono. A juventude não gosta de dormir. Eu conheço uns que gostam e até demais. Não, quando mas também digo dormir perder mais... noites, não é? Aí dizem, não, sou jovem, estou na flor da idade, tudo isso vai cobrar lá mais para frente. Okay. Nós temos jovens muito cansados e não, as idades não correspondem, porque eles não têm o descanso certo, no horário certo, estão aí a perder noites, o uso abusivo de substâncias psicoativas, o álcool, as drogas, isso tudo está na base, vai nos criar muitos problemas e risco de desenvolver transtorno mental, exposição excessiva de estresse repetidos, relações abusivas e tóxicas. Com relações, a doutora quer dizer relações interpessoais mesmo? Interpessoais, amorosas, familiares, até em relações familiares há aquele abuso, aquelas pessoas tóxicas que só estão aí mesmo para encher o saco, te fazer adoecer, te fazer sentir peso desnecessário. Não aceita carregar peso que não tens necessidade de carregar. Estigma, para de se estigmatizar.
Você tem valor na sociedade, mas tudo depende do teu posicionamento. Se você saber se posicionar, as pessoas vão respeitar. Se você não saber se posicionar, as pessoas vão abusar. Então há necessidade de saber se posicionar, ter amor próprio, praticar o autocuidado, estabelecer limites saudáveis às pessoas. Tu vens para a minha vida, mas aqui deves te portar desse jeito. Aceita, fica, não aceita, vai. Nós não podemos ter medo de perder pessoas. Okay. Não. A história, nem todo mundo que começa a caminhada conosco vai até o final. Nós temos que perceber isso. Tomem nota lá em casa. Exatamente. Aquele medo de perder pessoas nos faz aceitar coisas que nos adoecem psicologicamente. Então não podemos ter medo. Então todos esses fatores devem ser evitados para não desencadear problemas ou transtornos psicológicos. Aliás, doutor, eu não sei, eu não estudei psicologia, diga-me se estiver errado. Esse medo também de perder a pessoa pode ser um transtorno mental? Pode ser um transtorno. Apego. Por excesso. Por favor, deixem as pessoas ir. Quando percebem a vossa vida, deixem os filhos alheios ou as filhas alheias irem-se embora. Porque afinal, como disse a doutora, nem todo mundo que começa conosco a jornada poderá chegar até a meta. Mas nós, claro, nos importamos bastante que você chegue conosco até a meta. Então não fuja já, estamos agora com 1 hora e quase 15 minutos de transmissão e vamos, mais daqui a nada, encerrar a nossa transmissão e por isso tu não perdes por ficar conosco até ao final. E a doutora ainda vai avançar aqui algumas dicas. Estamos assim a esgotar as nossas questões em torno do nosso roteiro. Doutora, queira por favor responder-nos quais são os pilares da saúde mental. Existem alguns fatos ou algumas, como é que eu diria, qual é o termo? Algumas dicas que se podem constituir como pilares para a saúde mental. Existem sim. Como regularização emocional. A pessoa tem que conhecer o seu estado emocional para então permitir que os outros venham. Se você não se conhece, não tem como você estabelecer limite, você vai aceitar tudo, até abusos. Okay. Então, o autocuidado, o autoconhecimento vai fazer você se conhecer a ponto de saber quem vem e quem não vem para a tua vida. Esse é um dos pilares. O outro pilar é relações saudáveis com as outras pessoas. A pessoa problemática, a pessoa tóxica, não consegue ter relação saudável com os outros. Vamos parar com isso. A pessoa tem que ter relação, bons vínculos atraem coisas boas, coisas positivas, não seja problemático, ao ponto das pessoas não querem ficar ao teu lado. É quem que está vindo? É aberta. Ei! Vamos embora. Evitem isso. É tão bom estar ao lado de pessoas que nos querem bem, que querem nos aí, que gostam de nos ouvir, que sabem que quando você abre a boca, agrega na vida delas. Então, manter relações saudáveis. Ser tóxico é uma coisa... É um problema muito grave. Ter equilíbrio, corpo, mente. Falávamos de sono, ter sono de qualidade, fazer manutenção, ter uma alimentação saudável, praticar esporte, ter sentido da vida. Há quem só sabe que respira, não tem propósito, não sabe o que é que vai fazer da vida, só sabe que dormiu, acordou, é mais um dia. Não sabe se vai da esquerda, se vai da direita. As pessoas têm que ter propósito, tem que fazer a vida valer a pena. Corra atrás dos teus ideais, construa metas, objetivos. Principalmente você, juventude, acorda. A vida não é só festa. A vida é para ser vivida, mas com responsabilidade. A idade não perdoa, ela avança. Se hoje você não tem o cuidado de construir metas para você amar, você vai pôr a mão na cabeça com uma idade bem avançada, olhar para trás e ver que perdeste muito tempo e não conseguiste construir nada para a tua vida. Não façam isso. Pessoas tóxicas, por favor, deixem de ser tóxicos. E aliás, a doutora disse uma coisa bastante interessante: a vida não é uma festa.
Não só. A vida não é só uma festa, Isso. não é só festa. Não é só festa, porque também não vamos Pronto, viver a vida toda a seriedade. A blog da vida dizer que a vida é uma festa, né? Mas pronto. Não, aquele Sem é, desprimor o aquele é do slogan refrigerante. Aquele é do refrigerante. Se calhar levaram a peito o que a Blue disse, mas isso não vem agora ao caso. Não. Então tomem nota, eu acredito que este aqui é dos melhores cortes que vamos ter, né? A nível do canal, porque a doutora passou ali um conjunto de ferramentas que você que é jovem como eu, com certeza que vai pegar e aplicar na tua vida para eventualmente mudar. Afinal, estamos aqui agora a entrar num ano novo, estes conselhos, estas dicas vêm mesmo a calhar, de formas a que você consiga mudar uma base sólida e eventualmente seguir rumo àquilo que são os alvos preconizados para este ano. Não fica só aí na sombra da bananeira, acorda. Ou pelo menos então partilha só os links aqui com a live, nós vamos te agradecer. Faça alguma coisa, faça o que fizeres, só não deixa de fazer as coisas acontecer. Vamos evoluir para as últimas questões do nosso roteiro. Doutora, como podemos... pronto, isso está respondido, nem é necessário fazer essa questão de novo. Telespectadores, só ficar atentos, e se não ouviu esta, recua lá no vídeo, depois vais conseguir perceber. Então, eu penso que esgotamos as nossas questões do roteiro. Agora eu vou pedir à doutora que avance aqui recomendações, ou que recomendações deixaria às pessoas que nos acompanharam, para uma saúde mental adequada, que no fundo também já foi elencado aqui quando falamos dos pilares, mas vamos te dar assim 1 minuto e meio, doutora, para de alguma forma tecer aqui mais alguns aconselhamentos. Se calhar veio mesmo para descarregar já aqui todos os aconselhamentos e se calhar também os cumprimentos ali ao pessoal, deixar o contato para quem quer uma consulta. Poxa. Afinal tem muita gente que no grupo, e não, vocês que estão lá naquele grupo, vocês sabem se eu falo do qual grupo, eu tenho um grupo ali com o pessoal, né, e mando lá sempre os links. Vocês que estão naqueles grupos, faz favor, se tiverem alguma necessidade, alguma consulta com algum psicólogo, eu sei que há lá alguns que nós é título individual, uma outra vez já conversamos, mas o melhor é mesmo seguir com profissionais. A doutora até que vai falar para você, naquela câmera, doutora, é todo teu, brilha! Aconselhamento com dados. Muito obrigada. Juventude angolana, a saúde mental, se fosse o nosso tema, apesar do curto espaço de tempo, há muita coisa a ser abordada em torno disso. Mas o que nós devemos focar realmente é na nossa saúde mental. Não vamos brincar com isso, é coisa muito séria. Quando a nossa saúde mental está afetada, a nossa vida afeta como um todo, prejudica o nosso trabalho, os nossos estudos, o nosso ambiente familiar, o nosso ambiente social. E o ser humano sem essas coisas não é ser humano, não está inserido, não tem como desenvolver, porque nós somos um pouquinho de tudo isso. Então busque pela ajuda, não só quando você já estiver no pico de um estresse, num pico de uma ansiedade, num pico de uma depressão, não. Busque quando sentires que tens alguma dúvida sobre alguma questão, busque ajuda especializada. O psicólogo não é para maluco. Se já está maluco, não tem mais como lhe tratar. Nós usamos as ferramentas adequadas. Busque, você vai ver que você vai sair da psicoterapia melhor direcionado, com as tuas emoções regularizadas, e você vai dar conta que é possível sim, aquilo que é o teu medo, aquilo que é a tua dúvida, aquilo que é a tua inquietação, é possível sim você fazer, você realizar, porque muitos jovens só não dão o primeiro passo porque têm medo, sentem receio de dar o primeiro passo. Procura ajuda especializada, nós vamos te direcionar, você vai conseguir realizar aquilo que é o teu sonho, aquilo que é a tua meta, aquilo que te deixa depressivo, você vai conseguir sair dessa. Então, não é só viver porque é jovem e vou curtir a vida sem responsabilidade. Não faça isso. Procure manter o equilíbrio emocional, principalmente nas relações interpessoais. A nossa saúde mental, ela fala muito mais alto, ela dita muito sobre nós. Não tem um emprego,
Quem é você? Será que se te derem um cargo dentro de uma empresa, você consegue dar frutos? Ou você é aquele jovem irresponsável que vai chegar tarde, que vai faltar quando bem te apetecer, porque dormiu ressacado, porque foi numa festa, perdeu a hora, não conseguiu... Nós temos que nos rever, não vamos só gritar, não estou conseguindo o emprego. Há jovens que têm emprego, não estão a conseguir se posicionar ou se manter nos empregos que têm. Então, há necessidade de nos revermos. Vamos praticar mais equilíbrio emocional, ter empatia com os outros. Use bem as redes sociais. Use bem as redes sociais, use para ajudar, não use para rotular as pessoas, não use para estigmatizar, não faça isso. Use bem as redes sociais. Se não sabe usar, de preferência não usar. Então o meu conselho para todos é saúde mental para todos, faça manutenção, durma, beba água, faça desporto, pratique lazer, faça aquilo que você gosta, que te dá prazer, esteja junto da família, crie interação. E é isso. Aí, tipo, se eu vou acabar o ano que vem. Obrigado, doutora Berta. Se calhar também o momento é oportuno, né, para deixar ali os contatos. Okay. É sempre oportuno partilhar ali os contatos com o pessoal. Se calhar quem depois quiser poderá puxar, né, as redes sociais também. É sempre importante. Doutora Berta, tenha a bondade, por favor, de deixar ali os contatos para quem quiser então ter uma consulta com um profissional de psicologia. A doutora Berta é a nossa recomendação e vocês sabem que pelo fato de ser recomendação da Home Life TV, evidentemente que é uma profissional excelente. Vão lá, se vocês irem em nome da Home Life TV tem desconto. Sim, doutora, vamos ali tá os bem. Contatos. Como falava a princípio, Berta Félix é meu nome, formada em psicologia clínica, especialista em depressão e ansiedade. Então, para você que quiser os nossos serviços de psicoterapia, o meu contato é o 932076100, esse é o meu WhatsApp. No Facebook podem localizar a psicóloga Berta Félix, é a minha rede social. No Instagram também, psicóloga Berta Félix. E para quem quiser a psicoterapia, esteja à vontade, pode marcar a sua consulta. Nós fazemos ao domicílio e estamos aqui para saúde mental acima de tudo. Tudo que é para a saúde mental é conosco mesmo. Nós agradecemos, doutora Berta Félix. Eu não vou deixar as minhas redes sociais porque é escusado, eu não sou psicólogo. Entretanto, se você quiser continuar a nos ver, já sabe, todos os domingos, das 18h30 até perto das 20h, nós temos aqui compromisso e hora marcada para trazer um tema novo a cada domingo para abordagem dos assuntos que fazem a atualidade, assuntos filosóficos, religiosos, se calhar social e também científico, aos domingos é aqui no Simpósio Podcast, através da Home Life TV. Meu nome é Soares Domingos e foi um enorme prazer conduzir esta conversa. A você que nos acompanhou, os nossos agradecimentos. Fique em nossa companhia. Se você não é inscrito, subscreva no canal do YouTube. Se ainda não segue a página do Facebook, já sabe, vá lá, siga a página do Facebook. Estamos juntos. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Até à próxima.